Olha só que história interessante a gente vai mergulhar hoje. É a história de um movimento revolucionário, a teologia da libertação, que nasceu para ser a voz dos pobres, mas que precisou ser revolucionado por dentro. E quem fez isso? As mulheres. Vamos entender como essa transformação aconteceu. Então, o nosso caminho vai ser mais ou menos assim. A gente começa com a promessa original da teologia da libertação, depois a gente vê a crítica que veio de dentro e balançou tudo, e aí a gente entende como ela teve que evoluir para uma coisa bem maior. Beleza, vamos começar. Para a gente sacar a dimensão dessa revolução, a gente precisa primeiro entender o cenário, né? O que estava sendo revolucionado? A teologia da libertação não é uma ideia que surgiu do nada em uma sala de aula. Pelo contrário, ela nasceu do chão, da terra, da realidade dura da opressão aqui na América Latina. E olha, essa ideia não é nova, não. O grande historiador e teólogo Henrique Dussel mostra que isso tem raízes bem antigas. Pensa bem, já lá em 1511, Bartolomé de las Casas estava denunciando a violência da conquista. Depois, no século XVIII, a gente teve teologias de emancipação contra as metrópoles coloniais. E aí o movimento ganha corpo. É formalizado em 1968 na Conferência de Medellín e, claro, consolidado com o livro fundamental de Gustavo Gutiérrez em 71. O ponto em comum sempre foi a teologia refletindo a partir da dor da opressão. Tá, mas então, o que é a teologia da libertação na prática? Bom, não é só um monte de teoria, não. É uma reflexão que nasce da ação, da praxis, e com um ponto de vista muito claro, o dos pobres, dos oprimidos. O motor de tudo é o grito do pobre. É olhar para a realidade e se perguntar como a gente se liberta dessa opressão que esmaga a vida das pessoas. Só que essa revolução tinha um problema. Um ponto cego gigantesco. E é aqui que a nossa história dá uma virada. Porque essa teologia, que era tão radical, foi construída quase que só por homens. E com isso ela acabou herdando e, pior, ignorando um pecado estrutural tão antigo quanto a exploração econômica: o patriarcado. A ideia original era muito forte e muito clara. O foco era um só: libertar os pobres da opressão de classe. A briga era contra a injustiça econômica, aquela que explorou o povo da América Latina por séculos. Uma causa nobre, urgente e, aparentemente, completa. Só que não era completa. E aqui a gente chega no coração da contradição. Uma citação da teóloga brasileira Ivone Gebarra, que é uma figura central nessa história, bota o dedo na ferida. Ela dizia que muitas mulheres sabiam muito bem que seus maridos, que eram tão libertários na rua, se tornavam ferozes dominadores dentro de casa. Ou seja, a revolução não passava da porta para dentro. E foi exatamente essa contradição que causou um verdadeiro terremoto no movimento. O próprio Dussel, que a gente já mencionou, percebeu e registrou essa virada histórica ali por volta de 1979. Foi o momento em que as mulheres pararam de ser um assunto sobre o qual os homens falavam e passaram a ser as autoras, as produtoras da sua própria teologia. Esse ponto de virada tem data e local: um seminário em Tepeyac, no México. Ali ficou escancarado que as regras do jogo tinham mudado. Chega de ser só um tema. As mulheres agora eram o sujeito, a voz que ia escrever a teologia a partir da sua experiência de vida, da sua opressão. E quem eram essas vozes que estavam mudando tudo? Bom, a gente tem aqui algumas das pioneiras: a Elsa Tames, que o Dussel chamou de a iniciadora. Aqui no Brasil, nomes gigantes como Ivone Gebarra e Maria Clara Bingemer, que fizeram um trabalho incrível reinterpretando a figura de Maria. E tantas outras, sabe? Carmen Lora, Leonor Aida, Nelly Ritt, Teresa Cavalcante, uma geração inteira que começou a construir essa nova forma de pensar. E o que elas fizeram foi genial. Elas pegaram um conceito central da teologia da libertação, o de pecado estrutural, e expandiram. Elas mostraram que o pecado, a injustiça que organiza a sociedade, não era só econômico, tinha mais coisa aí. Dá para ver essa evolução bem claramente. A teologia da libertação original focava na opressão de classe, ricos contra pobres. Aí veio a crítica feminista e adicionou uma camada fundamental: a dominação erótica, ou seja, o patriarcado como um pecado estrutural tão importante quanto. E a partir daí, a porta se abriu para entender outras opressões, como o racismo institucional, como outro pecado que estrutura a nossa sociedade. Então, o ponto central é esse. E a crítica da Ivone Gebarra é cirúrgica. Ela diz que, sem essa autocrítica, a própria teologia da libertação corria o risco de reproduzir as mesmas estruturas de poder que dizia combater. Porque, no fundo, sem essa reflexão, ela continuava sendo, nas palavras dela, branca, colonialista e masculina.
E isso nos leva, talvez, ao ponto mais radical de todos, especialmente na contribuição da Ivone Gebara. Ela vai dizer que não dá para falar de libertação de verdade sem falar de corpo e sexualidade. E que isso não é um assunto secundário, privado, é um campo de batalha político. É central. Pensa na provocação que a Gebara faz. Ela lança uma pergunta que é um desafio direto a uma estrutura clerical que é, em sua maioria, masculina e celibatária. Uma teologia pode se dizer libertadora se ela ignora o corpo. Se ela não lida com a realidade concreta dos corpos, com a dor, o desejo, a violência, como ela pode ser de fato sobre libertação? E aí que tá o pulo do gato do argumento dela. Aquele Deus dos pobres, tão importante para a teologia, parecia muitas vezes um Deus que não entendia as mulheres pobres. Era um Deus que parecia rejeitar as mulheres que usavam métodos contraceptivos, que faziam aborto em condições precárias, que sofriam violência sexual. A vida real, corporal delas parecia não caber nesse Deus tão abstrato. E para mostrar essa desconexão, a Gebara usa uma linguagem super forte, visceral. Ela chega a perguntar como uma teologia que não lida com o cheiro da menstruação pode ser uma teologia sobre a vida real. É uma imagem poderosa para dizer que, se a teologia foge das realidades do corpo, ela se torna abstrata, distante e, no fim das contas, insuficiente. Então, no final das contas, qual foi o resultado dessa interrupção feminista, como a gente pode chamar? O resultado foi uma visão de liberdade muito mais rica, mais complexa, mais plural e, principalmente, mais realista. A teologia foi obrigada a crescer, a evoluir. E essa transformação fica muito clara aqui. A gente sai de uma teologia da libertação, no singular, focada em classe, e passa para várias teologias das libertações, no plural. O foco deixa de ser só classe e passa a ser classe, gênero, raça, sexualidade, tudo junto. E aquela ideia de uma única grande revolução com R maiúsculo dá espaço para o valor das pequenas e constantes libertações do dia a dia. E essa citação da Gebara fecha essa ideia com chave de ouro. Ela fala sobre o esforço de trazer para o cotidiano as pequenas libertações, sabe, a descoberta da própria força, a expansão do conhecimento, o apoio mútuo entre mulheres, tudo isso como sinais de que é possível sim superar, mesmo que aos poucos, os sistemas que nos oprimem. A revolução acontece no dia a dia. E isso tudo nos deixa com uma pergunta, né, pra gente pensar. A jornada dessas mulheres incríveis nos mostra que a opressão não tem uma cara só. Ela tem várias. Então, olhando para o nosso mundo, para o nosso tempo, a pergunta que fica é: por quais pequenas libertações a gente precisa lutar hoje, no nosso cotidiano?